quero falar um pouco hoje, rapidinho, sobre a jornada da nossa vida. Todo mundo aqui espera chegar naquilo que a gente chama que é o nosso destino, naquilo que a gente chama que é a história que Deus escreveu para nós. Existem 2 versículos na Bíblia que falam um pouco acerca disso, e eu quero ler para vocês. Um está em Provérbios 4:18 e diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse versículo fala dessa caminhada que a gente vai tendo com Deus, e à medida que nós vamos caminhando, nós vamos sendo transformados. A ignorância, que é a escuridão, ela vai dando lugar para o conhecimento, que é a luz, e a gente vai sendo mudado. Então, a gente começa numa medida e vamos crescendo na nossa caminhada, até que a gente possa estar realmente nesse lugar que vai convergir, que vai encontrar o lugar da minha responsabilidade, da maneira como eu vivi, a minha vida espiritual. Então, se encontra com a vontade de Deus, para mim. Então, a vontade de Deus, ela precisa encontrar em mim alguém com responsabilidade, alguém que está querendo alcançar aquilo que Deus tem para a vida dessa pessoa. Então, se eu perguntar aqui para você, quem quer chegar lá no topo da montanha? Espero que você queira, não é? Você quer chegar no topo da montanha na sua vida espiritual. Você quer viver o melhor de Deus na sua família. Você quer ver as pessoas que você ama convertido. Você quer ver a vontade de Deus sendo estabelecida, não é? Na nossa vida, na maior plenitude que nós pudermos experimentar nessa vida. Mas muitas vezes, gente, essa não é a realidade. Porque muitas vezes a gente coloca tudo isso na conta de Deus, aí a gente vem para a igreja e a gente espera que um dia todas essas coisas caiam, na nossa cabeça, mas de verdade não é assim. De verdade é preciso haver um comprometimento meu e seu para que a vontade de Deus possa ser estabelecida nas nossas vidas. E um outro versículo está no Salmo 18:30 que diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, olha só. Diz que quando nós fazemos de Deus o nosso refúgio, então nós vamos encontrar esse caminho que é perfeito. Então, há um caminho, há um lugar. Eu quero que você fale para a pessoa do seu lado, diga assim: olha, o lugar mais seguro da face da terra é no centro da vontade de Deus. Às vezes a gente tem tantos sonhos, às vezes a gente quer tantas coisas, mas de verdade, se você for um pouco inteligente, você vai ser aquele tipo de pessoa que vai dizer assim: Senhor, por favor, faz a tua vontade na minha vida. Essa é a oração mais inteligente que o ser humano pode fazer. Mas você já sabe como é que a gente é? Como que é a natureza humana? Quem já deu conselho aqui para Deus? Quem já disse assim: Deus, olha, eu acho que se o senhor fizer assim, vai dar de bom. Eu acho que Deus fica assim: só te contar que eu sou mais inteligente, mais poderoso que tu, criatura, Mas às vezes a gente é tão agarrado, que a gente só falta dizer para Deus: Deus, faz assim, faz assado, Olha, Deus tem um plano e esse plano é perfeito, amém? E nós precisamos entender que o melhor lugar para a gente é no centro da vontade de Deus. Talvez você não entenda tudo, talvez você ache que está tudo até dando errado, mas no final, quando tudo aquilo passar, se você não desanimar, como o pastor disse, se você permanecer na caminhada, você vai ver que tudo aquilo cooperou para um resultado de Deus na sua vida, que é te abençoar. Amém? Então, fica tranquilo, confia de todo o seu coração, siga essa jornada da vida da melhor forma que você pode. E eu quero falar
sobre a vida do rei Davi. A vida do rei Davi é uma vida que, para mim, particularmente, impacta muito meu coração, né? Porque Davi foi um homem que morreu na sua velhice e, embora ele tenha tido muitos momentos trágicos na vida dele, mas ele viveu o propósito de Deus, Deus realizou aquilo que quis na vida dele, e ele, de fato, viveu uma vida para dar glória a Deus, apesar dos seus erros. E eu quero falar um pouco sobre como que Davi, respondeu a Deus. Qual foi a resposta de Davi para Deus, diante das coisas que ele viveu na sua vida? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que Davi viveu uma vida onde ele colocou o foco dos seus dias na paixão pela presença de Deus. Então, Davi foi um grande rei. Só para você ter uma ideia, quando você lê primeiro a Samuel e 2 Samuel, você vai perceber que Davi nunca perdeu nenhuma batalha, gente. Todas as vezes que Davi saía para a batalha, ele voltava vencedor. E é impressionante, a graça que havia sobre Davi. Ele foi, de fato, ali um rei que ele viveu algo que não tem comparação. Até hoje, por exemplo, quando você conhece Israel, algumas pessoas que já foram lá falam que o exército, de Israel, toda essa parte militar, ela está toda ali debaixo da simbologia da estrela de Davi, porque eles têm Davi como um referencial dentro da sua cultura, porque Davi foi esse homem guerreiro, Davi foi esse homem impressionante, que Deus ungiu. E ele era um homem poderoso nas batalhas, um homem a qual Deus deu muita provisão, ele tinha muitos recursos. Talvez, dizem que Salomão, que era o seu filho, foi um dos homens, ou talvez até hoje, gente, talvez ninguém teve, pelos relatos bíblicos, os valores, que Salomão teve. Dizem que ele foi o homem mais rico que já viveu na terra. E Davi não era diferente. Você vê a maneira como ele sacrificava, o que tinha, pessoas quando eles venciam as guerras, eles traziam os despojos e todas aquelas riquezas eram trazidas para o reino de Davi. Mas apesar disso tudo, de ser um homem poderoso, de ter conquistado, de ter, toda essa proeminência, ele continuava sendo um homem apaixonado pela presença de Deus. Então, a arca de Deus era o símbolo da presença de Deus, assim como hoje o Espírito Santo é um símbolo, Não somente um símbolo, como é, de fato, aquilo que representa o poder de Deus para um cristão. Então, Davi, e agora eu quero que você leia comigo esse primeiro versículo, que está em 2 Samuel, capítulo 6, deixa eu abrir aqui. Vou tentar ir mais rápido que a gente consiga. 2 Samuel 6:1, fala quando Davi, então, resolve ir buscar a arca. O seu antecessor, que era o rei Saul, ele reinou anos antes de Davi e ele nunca teve interesse em buscar a presença de Deus. Talvez você seja um cristão assim, que nunca teve interesse em buscar a presença de Deus. Quem é você como cristão? Então, Saul nunca buscou a presença de Deus. Ele tinha uma vida lá religiosa, mas Davi não. Davi, uma das primeiras coisas que ele faz, quando ele então se torna o governante daquela nação, vamos buscar a arca do Senhor. E Davi, ele passa por um obstáculo que não foi fácil. Porque diz que quando eles estavam trazendo a arca, Deus então fere uma daquelas pessoas que estavam com Davi, Uzá. Uzá é ferido
e a Bíblia fala que esse homem morre. Vamos ler 2 Samuel 6, a partir do verso 7, diz assim: Então a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e Deus o feriu por causa da sua irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi contristou-se, porque o Senhor atentava contra a vida de Uzá. E aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia temeu o Senhor e disse, Davi temeu o Senhor e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E agora vamos descer um pouco mais. No verso 13 diz assim: Quando os que levavam a arca do Senhor tinham avançado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido de um efode de linho, uma roupa por cima da roupa sacerdotal. Assim, subindo Davi, todos os de Israel levavam a arca do Senhor com júbilo e ao som da trombeta. Então, olha só, Davi tenta trazer a arca da primeira vez e uma pessoa morre. Talvez você, na sua busca pelo Senhor, você vai encontrar alguns problemas. Deixa eu falar uma coisa. Se você sair desse culto hoje decidido a amar um pouco mais a Deus, decidido a obedecer um pouco mais a Deus, decidido a conhecer um pouco mais a Deus, coisas estranhas podem acontecer, eu quero te avisar. Olha, pastora, eu estou orando, né? Eu estou, buscando a Deus. Mas nada está acontecendo no sentido de que, nada veio contra você ainda. Eu quero te falar, então, que a sua oração não está ainda, amém? Tendo o efeito que ela deveria ter. Porque a oração da fé, sabe qual a primeira coisa que vai mexer? Vai mexer com o inferno. Pastora, a senhora está me deixando com medo. Não, eu não estou te deixando com medo. O intuito não é deixar você com medo. O intuito é você saber que haverá uma guerra espiritual e que você não tem que temê-la, porque o mais poderoso e aquele que nunca perdeu uma batalha está ao nosso lado. Mas a verdade é que quando a gente começa a buscar o Senhor, a gente sempre vai ser alvo de uma dificuldade, a gente vai ser alvo de uma crítica, alguém vai ficar chateado com você, o pneu do carro vai furar, o chefe vai brigar contigo. Experimenta, irmão, buscar um pouquinho mais. Você vai encontrar o quê? Você vai de encontro, as trevas, você vai colidir com essas forças, que nos fazem oposição. E aí é que muitas pessoas perdem a batalha. Por quê? Ao invés delas pegarem a sua paixão, a sua determinação e fazerem com que os obstáculos se tornem um motivo para elas avançarem mais, para elas sacrificarem mais, elas usam muitas vezes os obstáculos como uma desculpa para se paralisar. Então, Davi, ele sofreu. Algo aconteceu que não foi legal. Mas olha o que acontece com ele. Ele diz assim: não, peraí. 7 dias de jejum não deu certo? Vamos fazer então 21. Eita glória. Ninguém disse amém? Não é? Ele diz assim: olha, a arca a gente não conseguiu trazer, então vamos fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? E aí ele diz: agora eu já sei como é que eu vou trazer a arca. Eu vou trazer a arca nos ombros dos sacerdotes, a cada 6 passos, gente, eram quilômetros esse trajeto. Aí imagina, quantos dias devem ter levado essa caminhada? Porque a primeira tentativa dava para ser o quê? Bem rápida. A arca estava vindo como? Numa carroça. Os bois que estavam levando. Provavelmente eles iam fazer aquela viagem talvez em um dia, rapidamente. Não é verdade? E às vezes a gente é assim. A gente quer orar um dia, quer que aconteça. A gente ora um dia e vem uma perseguição, a gente já desiste. A gente ora um dia, dá uma espiada, nada mudou, a gente já volta para trás, não é? A gente ora e não aconteceu, a gente fala, não vou mais orar. A gente desanima, a gente perde a fé. Mas Davi era esse homem que derramava a sua paixão. Ele mantinha o coração incendiado. Tinha as barreiras, tinha os obstáculos,
mas ele não usava aquilo como motivo para ficar paralisado, ele não usava aquilo como motivo para, sabe, ficar no mesmo lugar, mas ele dizia, olha, está difícil, mas eu vou continuar avançando. Eu vou perseguir com mais força ainda, com mais intensidade ainda, a presença do Senhor. Então, se você quer ser alguém, dizem que quando se trata de destino, diz que a jornada é mais importante que o destino. Ou seja, a maneira como eu vivo a minha vida, a maneira como eu respondo a Deus. Então, se eu pudesse te dar um conselho, mantenha a sua chama queimando. Haja o que houver, venha o que vier. Não retroceda, não volte atrás, não deixe seu coração esfriar. Mesmo que você passe por dificuldade, mesmo que venham tempos difíceis, permaneça. Porque a Bíblia diz que aquele que não desanimar, é esse quem vai receber, é aquele que permanece em fé, é aquele que sabe que não abre mão, é aquele que está nesse estado de avanço sempre, aquele que está lidando, com esses obstáculos, com esses bloqueios, mas com aquela determinação de vencer. Onde você tem derramado a sua paixão? Tem gente que derrama a sua paixão e fica zangado. Tem gente que derrama a sua paixão, sabe, em se lamuriar. Tem gente que derrama a sua paixão e a sua força, sabe, na prostituição. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode escolher derramar a sua paixão, sabe, em buscar a presença de Deus, porque essa é uma chave que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? A segunda coisa, Davi era humilde. Não tem ninguém aqui nessa sala que não tenha que lidar com os seus orgulhos. Talvez você sempre pense assim, mas eu sou uma pessoa tão humilde. Não é não. Não é não. Talvez a pessoa pense assim, as pessoas atrelam humildade, sabe o quê? Talvez a maneira como a pessoa se veste, né? Aí você pode conhecer alguém que, poxa, fulano é tão rico, mas é tão simples, anda de uma maneira tão simples. Ok, mas isso não fala sobre o coração. Assim também como ter ou não ter dinheiro, não determina se o coração daquela pessoa é humilde ou não. Eu já conheci pessoas ricas, mas com coração bem mais humildes que muitas pessoas que nem tinham tantas condições. E eu já conheci pessoas que não tinham nada, mas eram pessoas tão orgulhosas. E você já deve ter percebido isso. Então, deixa eu te falar, todo ser humano, ele tem uma medida de orgulho. E a melhor coisa que a gente pode também pedir para o Senhor é fazer com que a gente veja. Porque deixa eu falar uma coisa, você sabe uma coisa que não vai deixar você alcançar o seu destino? Uma coisinha só, orgulho. Se tem uma coisa que impede o ser humano, sabe, de viver a plenitude daquilo que Deus tem, é uma coisinha chamada orgulho. Por que as pessoas se separam? Por que tem tanto casamento destruído? Porque não tem um humilde para perdoar. Um humilde. Não tem um crente com coração, né? Sabe? Leve. E deixa aí. Então, Davi, todo mundo conhece o pecado de Davi. Se você não conhece, como hoje a gente não está com muito tempo, depois você vai ler em casa. Mas Davi, esse homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Ele adulterou e ele matou uma pessoa por causa do seu adultério. Mas Davi, ao ser confrontado, olha só como ele responde. Abra a sua Bíblia aí em 2 Samuel 12, 13. Então Davi pecou e Deus manda um profeta
lá onde Davi. E aí o profeta diz: Davi, você fez isso, isso e isso. Aí no verso 13, o que Davi diz? Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Eu acho isso muito lindo, gente, não é? Imagina, quem é mãe aqui já falou alguma coisa para o seu filho, né? Quem é mãe sabe disso. A gente fala uma coisa para o filho, o que é que ele diz, gente? Ele logo inventa uma desculpa, né? Não, eu fiz isso por causa disso. Quem já passou essa situação? Sim ou não? Ou talvez você é o filho, né? O filho que dá desculpa. Quem já foi esse filho que deu a desculpa? Oh, coisa linda. Todo mundo de mão levantada, né? Ou a esposa, já viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, marido, escuta a sua esposa e esposa, escuta o seu marido. Amor, me escuta que eu te escuto. Não tem gente para conhecer melhor gente do que... Não é não, gente. Aí, de vez em quando, o marido fala assim: você é egoísta. Você é murmurador. Você, né? O que a gente faz? A gente bota meio metro de língua para fora e começa a dizer: não, imagina, né? Agora é interessante, né? Que Davi era o rei, gente. Davi era rei. Davi era poderoso. E aí vem o profeta e diz: Davi, tu fez isso, 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 isso. Aí o que Davi fala? Pequei. O seu antecessor, Saul, viveu uma situação semelhante. Deus havia dito para Saul: Saul, você vai matar todos os amalequitas. Aí Saul pega do melhor que tinha no acampamento dos amalequitas e poupa o melhor dos bois, o melhor das ovelhas e poupa também o rei. Aí lá vem Samuel e diz assim para ele: vem cá, tu fez o que Deus te mandou? Ele diz: claro. Aí Samuel diz assim: mas eu não estou entendendo, porque eu estou vendo barulho aqui das ovelhas. Eu estou vendo aqui esse barulho, eu estou vendo que tu não fez nada, né? E aí ele começa a puxar um monte de justificativa. Deixa eu falar uma coisa, sabe o que Deus busca da gente? A verdade do nosso íntimo. Deus quer ver a verdade no nosso íntimo. Você sabe uma coisa? Quer ver uma coisa que às vezes a gente pouco percebe? Inveja. Você sabia que todo... pastor, desse mal eu não sofro. Sofre sim. Talvez você nem percebeu, né? E o orgulho é pior ainda, porque o orgulho, sabe como é? É o mau hálito. Você já viu aquela pessoa que tem mau hálito? Todo mundo sabe, mas ela não sabe. Parece que hoje tem até um aplicativo que você pode mandar uma mensagem para a pessoa, para avisá-la. Eita. Mas talvez você pense assim: não, pastor, eu não desejo nada que é dos outros. É verdade. Mas será que quando tu vê a promoção do outro, o outro indo bem, será se aquela empresa que te mandaram embora, aí tu olha e tu fica desejando assim: tomara que quebre agora, porque aí eu vou fazer falta. Aí tu vê aquela empresa prosperando. Aí tu vê a célula que tu saiu. Aí tu diz assim: não estava, aí mudou de célula, foi lá para outra célula, né? E aí você, né, fala mal do líder, fala: essa célula vai fechar porque quem fazia tudo lá era eu e ninguém nem... Aí você fica torcendo. Gente, tem gente que é assim. E às vezes nós somos assim. Então invejar não é só querer o que o outro tem, mas é deixar de celebrar. Você já viu que é assim, ó. Se tu comprar o carro é porque tu é trabalhador. Mas se tu não gostar do outro que comprou o carro é porque ele é ladrão. Gente. A gente carrega muita crítica, muito julgamento sobre o outro. A gente não celebra. E sabe que Davi era esse homem com esse coração humilde. Era esse homem que, ao ser confrontado, ele respondia. Ele, sabe, ele dizia: Senhor, não é, muda. Ou, tem gente que é assim: muda minha esposa, né? Ou seja, muda meu marido, muda meus filhos, muda meu chefe. Davi era do tipo de gente que dizia assim: Senhor, muda-me. Eu que preciso ser mudado, né? Eu que preciso. Mas, sabe,
A humildade fala disso, dessa capacidade de nós nos rendermos, dessa qualidade de nos deixar sermos trabalhados, santificados, mudados pelo Senhor. Amém? Então nós precisamos lidar com o orgulho, porque você vai ter que lidar e você vai ter que pegar todas as oportunidades da sua vida para exercer humildade. Perdoe sempre. De preferência, às vezes, fique calado. Aleluia. De preferência, às vezes, né? Eu escutei uma história muito bacana que fala que Jesus, ele não se antecipou. Ele não transformou pedras em pães e também não se jogou lá do pináculo do templo para mostrar os seus poderes. Ou seja, Jesus não tinha fome por se exibir. Ele não tinha fome para arrotar a santidade. Então, muitas vezes, a humildade, ela nos rouba de perceber que as outras pessoas talvez chegaram onde nós não chegamos ainda, porque, de fato, elas fizeram por onde. Então, nós precisamos, irmão, cultivar esse coração. Esse coração, sabe, que quer que Deus mostre as suas imperfeições e quer ser mudado. Aquela pessoa que, sabe, abre às vezes mão de ter razão em tudo, gente. Tem gente que está sempre certo, está sempre errado, ou melhor, está sempre certo, o outro que está errado. Tem gente que acha que sempre do seu jeito é o melhor. Gente, isso eu fui liberta disso. Se você podia me contar o seu plano melhor, eu sempre achava que eu podia ter um melhor que o seu. E se era meu marido que estava me falando o plano, se ele dizia, eu vou estacionar ali, eu disse, não, aqui é melhor. Tudo, desde uma coisa pequena. Até que um dia Deus falou comigo sobre isso. E eu disse, ai meu Deus. Então vamos cultivar esse coração humilde. Se você quer mudar de fase, se você quer ir para uma nova estação, você vai precisar ser alguém humilde, ser alguém quebrantado, ser alguém que perdoa, ser alguém, sabe, que se deixa, que se desmancha na presença de Deus. Davi, você vai ver que quando ele foi disciplinado por Deus, por causa do seu pecado, Davi, ele disse assim para Deus, Salmo 119, eu vou ler na versão Passion, talvez a sua versão seja um pouquinho diferente, mas o Salmo 119, na Bíblia não diz que foi Davi que o escreveu, mas todos os historiadores chegam a um consenso que o Salmo 119 foi escrito por ele. Então, 119, 75 diz assim, Senhor, eu sei que todos os teus julgamentos estão sempre certos. Mesmo quando é a mim que julgas, tu continua fiel e verdadeiro. Porque a gente é o seguinte, se Deus está julgando o irmão, é como? Senhor, pesa a mão, trata com o irmão. Não é? Mas e se é você que está no banco dos réus? Olha o coração de Davi. Davi diz assim, Senhor, tu tens razão. Agora, sabe como é que a gente é, irmão? A gente é o seguinte, oh meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, por que está acontecendo isso comigo? O que a gente está querendo dizer? Deus, eu sou tão bom. É? Já ouviu falar quem não te conhece que te compre? Tem ninguém aqui assim não, né? Hã? Será se passasse um vídeo assim dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, todo mundo podia ver? Hã? Todo mundo podia ver o que você pensa de crítica, de julgamento. Eita glória! Eu quero ler mais um versículo ainda. Já vamos caminhar para o final, prometo. Capítulo 15, ainda de 2 Samuel, no verso
30. Então, Deus disciplina Davi, e Davi passa por alguns processos muito duros na vida dele. Mas, gente, é simplesmente impressionante como que Davi não se ressentia. Deixa eu falar uma coisa para você. Foge, sabe, da amargura, foge do ressentimento, gente. Isso vai fazer com que você não alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Não abrace o ressentimento. Então a Bíblia fala que um filho de Davi dá um golpe de estado nele. E Davi então tem que sair fugido, né, de Israel. E no verso 30 do capítulo 15 diz assim: Davi seguiu pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem gente que é assim, o nariz é todo o tempo empinado. Sabe, tem gente que está sofrendo por dentro, está sofrendo, mas não quebranta. Mas não, sabe, não deixa essa natureza, né? Tem gente que está ali, que às vezes tudo que precisa é liberar um perdão, mas está ali na dureza, né? Oh, queridos, a Bíblia diz: aprendei de mim, são as palavras do Senhor, que sou manso e humilde de coração. Você já, sabe, outro dia eu vi uma cena tão feia no supermercado, uma briga por causa de uma fila. E o pior que era a mulher. Porque eu até disse isso de manhã. Quando o homem é ruim, ele é ruim. Mas quando a mulher é ruim mesmo. A gente tem que vigiar muito, irmãs. A gente tem que vigiar muito. Amém? As meninas. E eu fiquei vendo aquela cena, eu falei, uma coisa tão simples de resolver. Se eu tivesse na fila, eu só faltei dizer para o autor: pega aqui meu lugar, não passa esse ridículo aí não. De uma briga dessa, de uma coisa tão feia, por causa de um lugar. Pega aqui meu lugar. Às vezes, gente, aí para os homens, né? Às vezes a humildade se revela até quando o outro te corta. Aí tu, peraí, aí acelera. Não, agora eu que vou te passar. Que às vezes a gente fica associando que a humildade é só naquelas coisas grandes, né? Mas são nas pequenas coisas do dia a dia que Deus vai nos mostrando e vai nos mudando. E aqui então Davi está saindo de Israel e vai aparecer um homem chamado Simei. Então a Bíblia diz que como era que Davi estava, gente? Davi estava saindo da cidade, cabisbaixo, chorando, com a mão na cabeça. O cara estava destruído, gente. O filho dele tinha dado um golpe de estado. Imagina a dor. Quando a gente é traído, dói. Imagina ser traído pelo filho. E aí esse cara aproveita aquele momento de Davi de dor. E sabe o que ele faz? Começa a atirar pedra em Davi e começa a amaldiçoar Davi. Só que junto com Davi estavam os seus valentes. E, gente, o pessoal que andava com Davi era da mais alta qualidade quando se chamava de briga. Eram os valentes de Davi. Um pegava uma lança, matava não sei quantos. O outro pegava a espada, matava não sei quanto. O outro pegava a espada, um cajado e matava um gigante. O outro desarmado lutava com o outro. Era uma coisa impressionante. Então Davi estava ali saindo e cercado desses valentes. E aí olha para esse cara que ia provocando, xingando, né? Davi. E um deles fala assim: Davi, tu não quer que eu passe e mate esse cão morto aí que vem te xingando? E, gente, presta atenção. Quem é você no dia do estresse? Quem é você no dia da dor? Quem é você no dia mau? Deixa eu te falar, as pressões revelam o que está dentro da gente. A pressão revela quem é você.
Davi, mesmo naquele estado de estresse, de dor profunda, sabe o que ele diz? Gente, se fosse eu ia dizer, vai lá e mata. Eu acho que eu dizia isso, gente. Já estou aqui acabada, ainda vem um infeliz desse ficar me xingando. É hora. Não. E você faria o quê? Hã? Naquele dia você perdeu o emprego, atropelou o cachorro, a mulher te deixou. Vamos lá, o que mais? Aí vem um ainda, entendeu? Te provocar. Tu tira teu facão e fala, não vou aguentar, é demais. Né? Mas Davi, ele tinha um relacionamento com Deus. E na hora da pressão veio para fora o quê? Não a religiosidade dele. Não é que ele era membro da IBCA. No momento da pressão, sabe o que ele diz? Não mata ele não. No momento da nossa dor, talvez seja o momento de nós darmos mais amor, liberarmos mais perdão, dar a segunda chance. Sabe que, será se você está pronto para dar a segunda chance para quem te feriu, para quem foi ingrato, para quem te maltratou, para quem foi contra você? Eu estava escutando um pastor e eu fiquei tão impactada com aquilo. Ele disse que ele tinha falido e ele disse que quando ele estava querendo se reerguer, 3 pessoas foram contra ele. 3 pessoas que poderiam ter ajudado ele, fizeram mal para ele no pior momento da sua vida. E então Deus começou a erguê-lo, começou a prosperar. E sabe o que ele fez? Primeira coisa, ajudou os 3 que tinha perseguido a ele. Talvez, deixa eu falar uma coisa, cuidado com a dor. Cuidado com os momentos difíceis da sua vida. Cuidado, porque são nessas horas que o ressentimento, a amargura, o lamúrio pode vir. Às vezes você pensa que é só um pensamento. Às vezes você pensa que é só uma maneira que você está vendo. Não, é um espírito maligno, sabe? Impedindo que você avance. Impedindo que você viva o que Deus tem. Por quê? Porque no seu ressentimento, na sua amargura, você não consegue, muitas vezes, dar a resposta que é necessário que a gente dê. Deixa eu falar uma coisa para você. Os momentos de dores na nossa vida são decisivos. Por quê? Porque você precisa ter uma decisão. Você precisa se refugiar em Deus e confiar no Senhor com todo o seu coração. Você precisa ter um coração que pode dizer diante dele, eu não estou entendendo, mas eu sei que eu sou perfeitamente amada por um Deus que é perfeitamente poderoso. E ele, na hora certa, há de manifestar, há de ser ao meu favor e há de fazer com que tudo isso coopere para o meu bem. Então, no pior momento da vida de Davi, alguém se levantou contra ele. E o que ele fez? Ele disse, ninguém vai morrer não. E ele ainda disse mais, ele disse, deixa Deus ver isso. Que confiança, né? Olha só o que Davi diz pro valente. Não toca nele, deixa Deus ver. Deixa Deus ver ele me atirando pedra. Deixa ver ele me amaldiçoando. Quem sabe o Senhor tem misericórdia de mim e torna o mal em bem. Uau, que coração. Talvez quando você vê alguém falando mal de você, te caluniando, será que você já pensou assim? Deus está vendo. E quem sabe Deus, né, usa isso, sabe, para ter misericórdia de mim. Mas muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer provar que está certo, né? A gente quer. Incrível, porque Saul tinha inveja, Saul tinha raiva de Davi, perseguia Davi. E de vez em quando Davi não estava fazendo nada, gente. Sabe o que Davi estava fazendo? Adorando.
Hoje eu acordei assim, eu dei um pulo e falei, o culto hoje vai ser maravilhoso. Você conhece essa, Lucas? Porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. E eu amanheci cantando essa música. Aí eu fui lá no meu marido, abracei ele. E ele estava lá brigando porque a cachorra tinha comido as plantas dele, não foi, amor? E eu fiquei ali brincando. E, gente, sabe que Deus gosta de gente feliz. E felicidade não tem a ver com você ter ou não. Não tem a ver com o que você está vivendo ou não. Tem a ver com o tanto de Deus que você tem dentro de você. E eu imagino que Davi estava nesse dia. Viu, Léa? Davi estava cantando. O culto hoje vai ser maravilhoso. E aí Saul ficou com ódio dele. E Saul pegou uma lança e falou assim, vou te matar. Tu tá doido? Por que tu tá assim tão alegre? Deixa eu falar, o diabo odeia a sua alegria. O diabo odeia a sua alegria, odeia a sua alegria. Então faz um favor para você ver, guarda a sua alegria. Guarda a sua alegria, exiba a sua alegria, porque a sua alegria glorifica a Deus. O seu murmúrio, o seu ressentimento, a sua murmuração é uma adoração ao diabo. E Davi, então, na sua alegria, levou uma flechada, né? Quase levou, né? Porque não acertou, Deus livrou ele. Mas é impressionante, porque Davi era um homem de guerra. Ele podia facilmente ter pegado a lança e ter jogado de volta. Tem muita gente assim dentro da igreja. Sabe qual é a lança? A sua língua. Tem muita gente crente assim dentro da sua casa. O outro lança a lança e você vai lá, pega a lança e lança de volta. Ei, Deus não está precisando de lançadores de lança. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Não diz que se tiver um que não queira brigar, dois não brigam? E aí? Deixa eu falar uma coisa. O nosso coração precisa se converter. O meu coração precisa se converter ao meu marido. O coração do meu marido precisa se converter a mim. O coração dos pais precisa se converter aos filhos. E o coração dos filhos precisa se converter aos pais. Essa é a maneira como Jesus diz para nós vencermos a guerra. Sabe por que a gente perde a guerra? Porque na hora que um lança a lança, o outro pega a lança e lança de volta. Mas se alguém jogar a lança e Deus puder encontrar alguém capaz de amar, capaz de perdoar, capaz de manter a sua alegria, então o diabo não vai vencer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Enquanto nós ficarmos fazendo isso, enquanto nós ficarmos focando nos defeitos dos outros, enquanto nós tivermos essa mente cheia de crítica e de julgamento, você sabe quem está ganhando? Satanás. Todas as vezes que o diabo consegue me deixar contra meu marido, todas as vezes que o diabo consegue me deixar contra algum dos meus irmãos, a primeira coisa que eu penso para sair daquele lugar, sabe qual é? O diabo está ganhando. Aí eu vou para Deus, eu falo, eu faço qualquer coisa para o diabo não vencer. Eu faço qualquer coisa para que nós possamos, sabe, triunfar e trazer glória para o teu nome. E se preciso for, a gente se humilha. Se preciso for, a gente faz aquelas orações, né? Ô Senhor, faz algo para a tua glória. Mesmo que outro leve o crédito, faz algo para a tua glória. Mesmo que muitas vezes, por vezes eu me sinta injustiçado, por vezes eu me sinta frustrado nas minhas expectativas, mas eu sei que isso é só a minha perspectiva humana. Porque a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos debaixo da mão poderosa de Deus, ao seu tempo,
Diga comigo, ao seu tempo, Ele nos exaltará. O diabo propôs para Jesus um caminho mais fácil. Sabe o que o diabo disse? Eu dou tudo que você quer, sem a cruz. Eu posso dar para você. Diz que ele levou Jesus do mais alto lugar e disse, olha, está aqui as nações, está aqui os reinos dessa terra. Se tu prostrados me adorares, eu te darei tudo isso. E o que Jesus responde para Satanás? Arreda para trás, porque está escrito, só a teu Deus adorarás. E diz que o diabo se retirou então da presença. Mas na verdade a proposta de Satanás é, eu posso te dar sem que você pague o preço. Eu posso te dar sem que você passe pela cruz. E essa continua sendo a proposta do diabo para nós. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas a chamada de Deus é, olha, eu posso fazer isso no seu casamento, eu posso fazer isso no seu coração. Mas antes, você vai ter que passar pelo altar da entrega. Antes você vai ter que passar por esse lugar da cruz. Antes você vai ter que passar pelo altar do sacrifício, onde você deixa todos os seus direitos, vontades, planos e sonhos morrerem. E levanta a sua mão diante dele e diz, Senhor, os teus planos, as tuas vontades. Seja humilde. Seja humilde. Ensine seus filhos a serem humildes. Ensina eles a honrarem os mais velhos. Ensina eles, sabe, a pegar, a dar o banco para uma mulher, a carregar uma sacola. Ensina eles a, sabe, a serem gentis. Ensina eles, sabe, as coisas de valor para Deus e não para o mundo. E prometo que eu estou acabando agora. Como é que você vai ensinar seu filho a ser humilde, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Os nossos filhos não aprendem pelo que a gente diz para eles. Eles aprendem pelo que nos vem fazer. Seja humilde, seja perdoador. Aprenda com ele que é manso e humilde de coração. E ao seu tempo você vai receber a recompensa. Esses dias, vou contar isso rapidinho para ti. Eu estava falando, Jesus, tem tantas promessas que eu tenho esperado de ti, Pai. E sabe aquele dia que um demônio fala com a gente? O demônio fala é muito com você. Comigo não, pastora, fala, vou te provar que fala. Sabe aquela vozinha, aquele pensamento da sua cabeça? Não vai dar, não consigo, não pode, não acontece. É o diabo. É o diabo. E o diabo estava falando para mim, não vai dar certo, não vai acontecer. E ele estava com aquela cantiga, né? E aí eu falei, Jesus, fala comigo. O Senhor não precisa falar. Mas como o Senhor é misericordioso, fala comigo, Jesus. E gente, eu nem sei, talvez alguém me mandou uma mensagem, talvez você esteja até aqui, eu não sei quem é a pessoa. Eu estava sem óculos, gente. Eu até cliquei lá na foto, mas não vi, não reconheci a pessoa. Aí sabe o que estava escrito lá? Cadê Elcio? Elcio, na nossa confraternização do ano passado, você me deu uma palavra sobre alargar as suas tendas, né? Então ele deu uma palavra que, se eu não me engano, está em Isaías, que fala, alarga as tuas tendas, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda. Os teus filhos vão possuir a terra. É uma palavra que há muito tempo, gente, eu gero em oração. E de repente uma pessoa chega para mim uma mensagem. Que tal? Aí eu falei, olha. Eu falo, tá aqui, ó, diabo. Tá vendo? Tá vendo? Lê aqui se tu sabe ler. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E aí daqui a pouco eu tô lá, clico o negócio, porque Deus é assim, né, gente? Ele não manda só uma bênção, não. Ele
Dizem que é o seguinte, quando Deus demora, não é que Ele está demorando, Ele só está caprichando. Ele só está fazendo, sabe, com que você esteja preparado para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Aí eu vi lá um negócio, apertei, gente, sem querer, aí aparece um versículo lá assim. Aí era um versículo maravilhoso, eu lembro que no final, não lembro de todo ele agora, dizia assim: e o Senhor vai te entregar todos os teus inimigos. Aí foi avivamento geral. Aí eu gritava, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, gente, confia mais no Senhor. Espera nele. E no tempo da sua espera, seja humilde, quebrantado de coração. Seja perdoador. Sabe, não seja não seja cheio de razão, de direito. Às vezes tudo que você tem que fazer, é deixar, entregar na mão de Deus e não pegar de volta. Amém? E a terceira chave, gente, é que Davi era um homem que ele valorizava a lealdade e a honra. Sabe que ele foi perseguido por Saul. E por inveja, Davi não tinha feito nada de errado. Davi não tinha feito nada de errado. Mas Saul estava perseguindo ele, gente. Sabe por quê? Porque Saul era o rei. Aí um dia estava voltando Saul e Davi das batalhas. Aí estavam lá as mulheres cantando uma música. E as mulheres cantaram o quê? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí Saul fala assim: o quê? Quem ousa pregar melhor que eu nessa igreja? Quem ousa ser mais ungido? Quem ousa ser maior que eu? Quem ousa ser mais influente? Dizem que a maioria dos nossos descontentamentos não é porque a gente não tenha, é porque a gente vê o outro tendo. Se a gente não visse que ninguém tinha um iPhone 14, é o 14 agora? Você nem estava tudo bem, você ia ficar tranquilinho com o seu Motorola, o seu Samsung. Sabe por que o teu carro, meu carro, né, tá velho? Aí você tá lá, você devia estar grato, né, gente? O coração grato. O coração grato. Grato, Senhor, não tenho um iPhone, mas eu tenho o Samsung. Eu falo nele aqui do mesmo jeito, Senhor. Ah, não, mas olha, o ímpio tá com aquele carrão, eu sirvo a Deus. Tudo bem, nós precisamos ter essas expectativas, mas às vezes a maioria delas não é porque a gente não tenha. Se você analisar a sua vida, você tem até muito mais do que você merece. Você tem o que comer, você tem onde dormir, você tem um carro. Mas aí a gente olha o outro carro, o carro do outro, olha o carro do irmão. A maioria, até o marido, até a esposa que a gente reclama porque a gente olha o marido do outro, a esposa do outro. O filho do outro, gente, já viu como é o filho do outro? O filho do outro é melhor. O melhor filho é o seu, a melhor família é a sua, a melhor esposa é a sua, o melhor marido é o seu. Porque é isso que Deus desenhou para a sua vida. Já viu aquele cara que tudo é a igreja do outro? Para mim não fala, não tem coragem. Né? Porque eu vou dizer, vai orar, irmão. Né? Porque tudo é a grama do vizinho é melhor do que lá na igreja do outro. É lindo. E por que tu não ora então para a tua igreja ter o que é outra que você acha bacana? Mas no fundo quando fala para criticar. Se você não é solução, você, ao falar daquilo, você é o problema. Quando você se apresentar para criticar, só faça isso se você for solução, porque senão você é só mais um crítico e não deve ser levado em conta.
Não dê ouvidos, não dê ouvidos, não dê ouvido para gente amargurada, não dê ouvidos para pessoas que tentam levar você para aquele lugar da onde ela mesma não conseguiu sair. Ei, não ande com os descontentes. Não anda com gente descontente. Não anda com gente murmuradora. Não anda com gente que só se lamuria. Então Davi é perseguido por Saul. Simplesmente por quê? Porque Saul se levanta contra ele porque ele invejou. Ele invejou o fato de Davi estar sendo promovido. Você celebra quem é promovido? Hã? Ou você é daquele tipo que só fala mal quando a pessoa morre? Quando a pessoa estava viva, não prestava para nada, aí morreu. Aí a pessoa começa a falar bem. Ei, marido, dê a flor para sua mulher hoje. Amém, varão? Amor, as mulheres estão gostando. Você já quer ir embora? Quem quer ir embora? Pode levantar a mão. Ninguém quer ir embora, amor. A gente pode ir até meia-noite. Hã? Amém? Amém. Já vou terminar. Então Saul começa a perseguir Davi, por quê? Se sentiu ameaçado, se sentiu desmerecido, achou que Davi tomaria o lugar dele. Então, por causa disso, ele persegue, gente. Ele persegue Davi, mas todas as oportunidades que Davi teve para matá-lo, Davi não usou. Davi sempre dizia: Deus me livre de tocar nele. Deixa eu te falar a maneira como se relaciona com as pessoas. Esposa, a maneira como você se relaciona com seu marido. Marido, a maneira como você se relaciona com a sua esposa. Filhos, a maneira como você se relaciona com seus pais. Pais, a maneira como você se relaciona com seus filhos. Fala do quanto você carrega de Jesus dentro de você. Com certeza, era Saul perseguindo Davi e Davi chamando Saul de meu pai. Quando Saul morre, o cara vem trazer a notícia: Davi, chegou a tua hora. É agora que tu vai reinar no lugar de Saul. E a Bíblia fala que o homem vem trazer aquela notícia achando que ia ter alguma vantagem, que Davi ia dizer: é agora, meu inimigo morreu. Sabe o que Davi faz? Mata aquele homem que trouxe a má notícia e chora e pranteia pela vida de Saul. Que homem de honra. Eu falei para Zé hoje, eu falei: gente, que coisa, né? A gente tem que mudar muito, irmão, porque por qualquer coisinha a gente não gosta do outro. Por qualquer coisinha a gente se torna ingrato. Por qualquer coisinha a gente critica. Por qualquer coisinha a gente odeia. Por qualquer coisinha, sabe? Só que não foi qualquer coisinha que Saul fez para Davi. E Davi continuou honrando, continuou amando. E ele não usou nenhuma oportunidade para tomar aquilo que Deus tinha dado para Saul. Deixa eu falar uma coisa com você. Quem lida com as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida é o Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, mulher, quem trata com seu marido não é você, é o Senhor. Filho, quem trata com seus pais não é você, é o Senhor. Mas todos os nossos relacionamentos, quanto mais nós somos profundos em Deus, mais nós somos respeitadores uns com os outros. Quanto mais nós somos profundos em Deus, nós vemos uma pessoa mais velha, nós perguntamos se ela quer a cadeira para sentar. Quanto mais nós somos profundos com Deus, mais, sabe, os seus olhos, homens, estão longe da lascívia.
Sabe, pode passar aquela mulher lá, quase nua na sua presença. Sabe o que o homem de Deus faz? Ô Jesus, é tua santa filha, Pai. Ensina ela a se vestir, guarda ela, Senhor. Não é? A maneira como a gente se relaciona com os outros. A maneira respeitosa, humilde. Não é que a gente não vai errar por diversas vezes. Irmãos, nós vamos errar. Mas o que é importante? Você continuar se levantando e perseguindo o seu alvo. De ser mudado, de ser transformado. Então, se relacione usando o protocolo da honra. Honra as pessoas. Nunca diminua as pessoas. Quantas vezes eu já diminuí as pessoas, intencionalmente ou sem ter a intenção. Mas quando Deus me fez ver aquilo, eu falo, Jesus, me perdoa. Sirva, ame. Então, se você quiser completar bem a jornada da vida, seja humilde, caminhe em honra. Caminhe em honra. A Bíblia diz, honra a quem deve receber, honra a quem honra. E não deixe a chama apagar do seu coração. E eu garanto para você que você vai parar de dar volta em círculos e vai chegar onde você precisa chegar. Amém? Você está feliz ainda? Então fica de pé.